Seja bem-vindo ao Instituto Psicanalizando, eu sou a professora Raquel e vamos de conteúdo que hoje eu quero falar com você sobre uma das neuroses. Você estudou a estrutura psíquica que é dividida em 3. Se você não estudou, em algum momento você vai estudar aqui comigo. Mas a estrutura psíquica, que é a psique, ela é dividida em 3 tipos de neuroses. Neurose obsessiva, neurose possessiva e neurose histérica. E a que nós vamos iniciar hoje, no caso Dora, é a neurose histérica. A neurose ela se divide em obsessiva, possessiva e histérica. Então, quando a gente entende que uma pessoa que é neurótica, ela pode, ao mesmo tempo, ser somente neurótica possessiva, mas ela também pode ser somente neurótica obsessiva, mas ela também pode ser neurótica histérica. Detalhe, observe comigo aqui as minhas mãos. A neurose compulsiva, olha como é que estão as minhas mãos, entendeu? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O quê? Comida, objetos. Lembra daquelas pessoas que são os acumuladores? Você vê que eles não se saciam e querem mais. Você vê que uma pessoa que está sobrepeso, ela quer mais. Como uma pessoa que é anoréxica, ela também quer mais o quê? Emagrecer, ela não se vê magra, foi? Agora vamos para a neurose que é manipuladora, a neurose obsessiva. Olha a minha mão, onde é que ela está. A pessoa, ela manipula. Existem pessoas que são chamadas de narcisistas, mas na realidade é uma neurose obsessiva. A pessoa tem o quê? O hábito de manipular pessoas como marionetes. Foi? Compreendeu? Agora a neurose histérica, ela é só histérica, professora? Então, a neurose histérica, ela tanto é compulsiva e aí a pessoa tem um acúmulo de quê? De doenças, um acúmulo de medicação, neurose histérica. E o que seria a histeria? Vocês vão aprender aqui comigo no caso Dora. Mas o que seria uma histeria? O que eu não grito, o que eu não sei resolver, eu posso não gritar, ok? Eu não grito, o meu corpo vai gritar. Mas se eu também gritar, o meu corpo vai gritar mais ainda. E qual seria a cura para a neurose histérica? É a pessoa validar suas emoções, é a pessoa se respeitar, é a pessoa respeitar o outro. Agora, a pessoa que é neurótica histérica, olha aqui, a compulsão, mas ela também, ela tem a obsessão, ela tem um sentimento de perda, como ela não consegue cuidar da sua vida, ela tem uma perda da sua vida cuidando da vida de outras pessoas. E parece que ela manipula, só que essa manipulação não é uma manipulação narcísica, porque o narcisista, ele também manipula ao seu favor. Já uma pessoa que tem neurose histérica, que manipula as pessoas, que tem neurose obsessiva, ela manipula as pessoas até para ajudar. Ou seja, ela acha que ela está fazendo um bem que na realidade prejudica ela e prejudica também quem ela está ajudando. Então, o que é importante aqui? Você ficar atento que qualquer tipo de neurose, ela tem que ter o quê? Não a permanência na neurose, mas sair desse lugar, porque esse lugar não traz saúde emocional, saúde mental para quem convive, muito menos para quem tem neurose. E aí, o Freud, ele fez os 3 ensaios da sexualidade, que é onde nós estamos entrando aqui na matéria, sobre a sexualidade lá em 1901, e aí eu trago para você um caso de histeria de uma jovem. O Freud, em uma das cartas ao seu amigo Flies, em outubro de 1900,
relata que inicia um tratamento com uma nova jovem, nova paciente, que era uma jovem de 18 anos chamada por Dora. A duração foi curta, durou 3 meses apenas. Em 31 de dezembro já estava encerrado. Para Freud, revelar ao mundo que a causa das enfermidades histéricas estaria, sabe aonde? Nas intimidades da vida psicossexual do paciente, que são as fases psicossexuais e que até os sintomas das expressões dos desejos recalcados secretos. Então, aqui, através do tratamento que vamos apresentar, um tratamento que a pessoa tem que sair desse lugar de histeria, ok? Mas vocês vão encontrar a Dora nesse lugar que ela não sabe como sair, ela se perde nesse lugar, mas ao mesmo tempo ela tem prazer nesse lugar, ela tem desprazer nesse lugar, ela manipula nesse lugar, ao mesmo tempo ela é manipulada nesse lugar, porque a Dora tem neurose histérica. E vamos aqui na história de vida da Dora. A forma cronológica segue aqui, ó. Primeiro, em 1882, a gente teve o nascimento de Dora. Aí vem aqui uma doença, que você precisa entender que neurose histérica é uma doença psicossomática. Como assim, professor? Então, a neurose histérica, a doença chega de forma aguda. Exemplo, a pessoa tem ansiedade. A ansiedade é o início de diversas doenças, que vai desde uma simples ansiedade até uma TAG, transtorno de ansiedade generalizado, até, sabe o quê? A um problema de hipertensão, um problema de pressão alta, um problema cardíaco, uma insônia, simples, não é? Uma insônia, só que vai desencadear uma série de outras doenças. Qualquer doença que chega nunca fica sozinha. Ela, de mãozinha dada, vai trazendo outras doenças para esse corpo. Olha aqui, o pai da Dora, em 1888, aqui a Dora tinha apenas 6 anos de idade. Ela tinha o pai que estava com tuberculose. Você vai entender na história de Dora quando a Dora tem um problema de respiração, ok? Mas olha aqui, o pai dela, ela aprendeu com o pai uma doença, você vai entender comigo. Em 1888, pai tuberculoso, família se muda para B, que era um local. Em 1889, enurese noturna, você vai entender o que é e o porquê existe a enurese noturna, que nada mais é do que xixi na cama. Em 1890, olha só, a Dora aqui ela já estava com 8 anos de idade. A Dora tem dispneia. O que seria dispneia? Falta de ar. Mas espera aí, o pai da Dora estava tuberculoso. Olha aqui, 2 anos depois, a doença do pai da Dora, a Dora estava tendo algo que vinha de forma aguda, que poderia desencadear em uma tuberculose. O pai da Dora, em 1892, tem um deslocamento de retina, ou seja, a vista dele tem um deslocamento da sua visão. E você vai entender o porquê ele estava deslocando a visão dele. Um deslocar na vida vai ter um deslocamento de retina. Quando você estuda sonhos, e aí eu vou apagar esse lado aqui, você que já estudou ou que vai estudar os sonhos, aqui, ó. No sonho, quando Freud trabalha sonho, o que acontece na vida dormindo, no sonho, nada mais é do que uma realização do que não acontece acordado, ok? E quem quiser saber sobre a aula de sonhos, assista Tratamento Analítico, que eu estou avançando aí, eu já avancei para você que está assistindo esse conteúdo aí. Tratamento Analítico, aproximadamente a partir da página 20, ok? E aí o Freud fala que uma pessoa que está sonhando, ela pode ter condensação,
que nada mais é do que uma mistura total de assuntos. É como se fosse um liquidificador e joga tudo dentro, condensação. O que seria isso de exemplo no sonho? A pessoa vai sonhar que ela vai se mudar, mas ao mesmo tempo ela sonha que tem alguém doente, ela sonha que tem alguém vendendo, alguém que está se casando. Ela mistura tudo naquele sonho. E na vida, o que seria condensação? Eu tenho um problema no meu trabalho, eu pego o problema do meu trabalho e eu desconto na minha casa. Eu levo esse problema para minha casa. Chegou lá na minha casa, eu estou discutindo com o meu filho a mesma discussão que eu tive com um funcionário ou com um patrão. Exemplo, eu acho que eu estou sendo injustiçada no meu trabalho. Eu vou e trago esse assunto para dentro da minha casa. Isso é uma injustiça, você não está sendo justo comigo. Entende? O que a pessoa está passando, ela condensa, ela mistura tudo. Agora, qual é a outra área no tratamento analítico? Tratamento analítico. De 1 a 5 que você vai ter na parte dos sonhos, tá, gente? Na parte dos sonhos. Fique atento a isso aqui. Então, a primeira é a condensação, a segunda é o deslocamento. O que seria o deslocamento? Pensa num assento, numa cadeira. Eu coloco eu coloco qualquer pessoa nesse lugar, mas eu também saio desse lugar. Deixa eu abrir aqui a minha tela para falar com você. Aqui a minha tela para você pegar o quadro. O que seria o deslocamento? Imagine que no sonho eu sonho que eu estou odiando o meu marido, ok? Eu tive uma discussão, eu não resolvi aquela discussão acordado, aí eu vou ter um sonho que o meu filho do coração, eu odeio o meu filho, eu tenho uma discussão com o vizinho, não resolvi, tive que engolir aquele sapo, e aí eu sonho que eu estou discutindo com o meu pai. Nada a ver, né? Eu desloquei, eu coloquei alguém naquele lugar da discussão. Vamos trazer isso para a vida? Então, quando eu trago isso para a vida, o deslocamento já ouviu aquela fala? Resolve com seu pai, resolve para mim, resolve com a sua mãe. Ah, vai lá e resolve que eu não vou não. Ou então, no dia de resolver, eu falto. No dia de fazer um enfrentamento, eu passo mal, eu desmaio. Entende? E a gente ainda pode dizer que a neurótica, a pessoa que é neurótica, histérica, ela pode ter doenças psicossomáticas, porque no dia de enfrentar uma situação que era uma reunião, ela começa a ter problema na garganta. Compreendido? Ok? Olha só o deslocamento. Sabe aquela pessoa que ela foge de tudo? Ou ela coloca pessoas para resolver para mim. Fulano, eu não sei fazer isso não, faz isso para mim. Fulano, a pessoa ela é incapaz de ser uma pessoa que tenha independência, iniciativa. Nada do que ela faz sozinha. Ela sempre chama alguém. Vamos escolher essa roupa comigo. Aí a roupa ficou feia. Olha o deslocamento. A culpa é da fulana que eu levei comigo. Entende? Ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Ah, não, deixa eu concluir aqui. Deslocamento, tratamento analítico falando de sonhos. Tem a figuração. O que seria isso quando eu estou no sonho? No sonho, gente, isso tudo é para falar que o pai da Dora teve um deslocamento de retina. Olha aqui, ele deslocou, o pai da Dora teve uma situação que você vai aprender, você que já assistiu essa aula, que está reprisando a matéria, você já entendeu por que ele deslocou o olhar, por que ele deslocou a vista, para onde ele estava olhando, para onde ele estava dando tanta importância. Aí tem a figuração, que eu não vou explicar agora,
e tem também a elaboração secundária, que eu já expliquei o que eu queria explicar. Isso aqui vai entrar dentro da matéria que você vai sentar para assistir comigo. E por enquanto a gente volta para a matéria aqui, que é onde nós estamos falando do deslocamento da retina do pai de Dora em 1892. O pai de Dora também, 2 anos depois, em 1894, ele teve uma crise confuncional, ou seja, a mente dele, você que já assistiu a aula, você lembra de uma das aulas que a mente dele estava dividida, não só a mente, o corpo, o coração, estava dividido. Olha aqui a confusão, o que fazer? Ele teve uma crise confuncional. Que a visita dele a Freud, a enxaqueca e a tosse nervosa. Em 1896, teve a cena do beijo de Dora. Gente, a Dora, ela teve um beijo, e calcule a idade de Dora. 1898, a primeira visita de Dora a Freud, a morte da tia. Essa morte da tia vai gerar algo na Dora. A Dora foi para Viena. Em 1899, a família deixa B, que era o local que eles se mudaram quando o pai estava tuberculoso, e se muda para a cidade onde ficava a fábrica, que era onde a família tirava a sua renda. O pai, ele trabalhava com a indústria têxtil. Em 1900, a família se muda para Viena, a ameaça de suicídio da Dora, que você vai entender por quê, o tratamento com Freud. Em 1901, a redação do caso clínico. Em 1902, a última visita de Dora a Freud. Em 1905, a publicação do caso clínico. Gente, percebam comigo. Deixa eu abrir aqui a minha tela aqui. Percebam comigo, o Freud ele só atendeu durante 3 meses, mas você vê que tem aí uma cronologia, tem um tempo. O Freud começou a ouvir a história do passado da Dora, sobre o pai, a história que a Dora trazia, o Freud começou a fazer o quê? Uma organização cronológica. Você vai ouvir o seu paciente falando assim, ó, de forma aleatória. Os pacientes que falam as datas, tem gente que é detalhista que fala o ano, a data e o mês. Mas tem gente que você está conversando, aí você é mesmo, isso aconteceu agora? Aí o paciente vai dizer, não, tem 15 anos atrás. Ah, tá, entendi. Aí continua a conversa, tarará, e tal, e o paciente ali contando a experiência que ele teve traumática. Aí você pergunta, mas isso foi há 15 anos atrás? Não, isso foi agora. Ou seja, a pessoa, ela vai tendo uma reprise das mesmas dores, ou seja, vai tendo o retorno do recalcado. E vamos continuando aqui o conteúdo aqui. A interpretação dos sonhos se entrelaça na história do andamento de um tratamento analítico. Sua contribuição será preencher amnésias para elucidar sintomas. Qual é a ideia? Se você ouvir a história do passado da pessoa, você vai começar a compreender que o que está acontecendo hoje não foi do acaso. Uma caixa d'água transborda, não foi do final de água que chegou, não. A caixa d'água já está cheia. Ninguém é viciado em pornografia, em açúcares, em drogas, em farmacotrópicos, do nada. A pessoa já vem tomando remédio, a pessoa já vem usando antes, a pessoa já vem beliscando um pouquinho. Ninguém engorda do nada, você precisa ir comendo para chegar uma hora o teu corpo está totalmente esticado, ok? Então, o que deu o prenúncio dos estudos da histeria foi anteriormente Freud se dedicar ao estudo dos sonhos. Com isso, sua nova paciente lhe traz informações preciosas, esclarecedoras, revelando 2 sonhos, um no meio do tratamento e o outro no fim do tratamento, viabilizando uma boa base para a interpretação e lembranças desses decorrentes. Tamanha a perplexidade está ligada ao fenômeno da própria neurose. A história da Dora ela é tão grande, mas está ligado à neurose que a Dora tem. Todo paciente neurótico tem muita emoção, ok? Quando o paciente tem menos emoção, se ele não é
a estrutura psíquica dele não é neurose, a estrutura psíquica dele pode ser psicose ou a estrutura psíquica dele pode ser perversão. Ou a pessoa tem saúde emocional, porque ela pode ser uma neurótica, mas ela baixa a emoção, ok? A paciente decide interromper o tratamento depois de chegar a um certo ponto. Isso a gente está falando de como vai acontecer. Porém, o Freud conduziu seu manejo de focar nos sintomas até o atendimento com Dora. A partir desse momento, a psicanálise tem uma mudança radical. Por ser médico, Freud era neurologista, o seu objetivo era no plano sintomático, o que a pessoa sente, o que está levando a pessoa a sentir, por que existe esse sintoma. Ele queria a essência, ok? Com sua evolução psicanalítica, Freud partia da premissa onde o próprio paciente determinaria o tema e só em diante ele teria atenção nos fragmentos do inconsciente. É quando o paciente está contando, você está com atenção como ele conta. Se ele está falando, tem muita emoção. Se o que ele está falando está desconexo. Se ele está falando, está nos mínimos detalhes. É muito controle até no que vai falar, até nas suas emoções. O paciente começa a chorar, mas aí, ao invés dele se derramar, ele faz aquele choro chique, sabe? Sabe? A pessoa não se permite, dá licença, eu preciso de um momento para estar a sós. A pessoa não se permite exposição, e terapia é exposição. E aí, buscando o desenvolvimento analítico. No estudo desse caso, particularmente por todo ocorrido, não houve a transferência. O que é a transferência? O que seria a transferência? Transferência o teu paciente faz para você, não só de Pix, tá? Transferência, o você a sua história. Ele transfere a você a sua dor. E o que você, terapeuta, vai fazer? Você vai fazer a contratransferência. No caso de Dora, não houve a transferência, tá? Mas houve sim a contratransferência. A ferramenta trabalhada nos estudos dos sonhos só foi iniciada porque Freud tinha um desejo de curar as psiconeuroses. Por sua vez, essa vida anímica tecia... O que é a vida anímica? Vida da alma. Alma é psique. Espírito, alma e corpo. A alma é a sede das emoções. Então, essa vida anímica tecia reclamações de traumas vivenciados na vida real. E uma ideia patogênica estava sempre presente, ou seja, era passível de ser inserido em um ponto reconhecido após a interpretação. Você vai interpretar muito os seus pacientes. Cabe ao psicanalista interpretar os sonhos. Nós não somos intérprete dos sonhos, tá? Mas quando você, psicanalista, interpreta o sonho, vai facilitar no seu manejo de como você vai fazer as perguntas, de como você vai observar o seu paciente. Mas quando o nosso paciente nos pergunta o que eu entendi, eu vou devolver para ele a pergunta. E você? Acho que? Não importa o que eu acho, não importa o que eu penso, mas o que você entendeu do seu sonho, ok? Esse ato sinaliza a consciência, que é o material psíquico, que a oposição criada foi bloqueada na mente, na consciência, se recalcando e se tornou patogênico. Recalcou, aí lembra do Menudos? Não se reprima. Quando você reprime algo, você pode gerar algo patológico, uma doença. Uma forma de fugir do recalcamento é o sonho. E aí, pessoal, eu vou encerrar esse conteúdo aqui e eu te espero na próxima aula para a gente dar continuidade à aula 2 do caso Dora. Beijo!